Bom, Oi meninas, tudo bem? E tudo tudo bom? bem, e Muito você? obrigada por você ter aceitado, Nelson, o nosso convite. Convite, é. Vamos começar então? Uhum. Então, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa live de saúde mental em dia de pandemia. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a Bruna por ter aceito o nosso convite para falar um pouco sobre esse assunto que nos dias de hoje tende a ter uma importância maior, né? Ela que é formada em Uhum. psicologia pela Pitágoras, pós-graduanda em terapia analítica comportamental pela Unifil e psicóloga clínica comportamental no Transmissão Instituto de Psicologia e Consultoria de Londrina, realizando assim atendimentos para adolescentes e adultos. Bom, eu que agradeço primeiramente, né, vocês, a iniciativa que vocês tiveram, eu realmente fiquei bem feliz, tanto pelo convite quanto pela iniciativa, né, porque mais do que nunca tem sido importante falar desse assunto, né, de saúde mental. Com certeza, né? A gente estava falando antes de você entrar que, assim, a pandemia pegou todo mundo de jeito. E não importa a sua situação financeira, ou cor, raça, sexo, né? Então, todo mundo tá precisando ouvir o que a gente vai estar conversando hoje. Então, a gente falou pro pessoal mandar para a família, mandar para todo Uhum. mundo. Nós gostaríamos também de Sim. agradecer a todos que se inscreveram na live, né, Lê? Uhum. Muito obrigada, pessoal, por todos vocês, né, que se inscreveram e também vocês que estão compartilhando com a família, com os amigos. E, bom, vamos A palavra. iniciar, né, o assunto. Bruno, você pode fazer uma introdução, então, a esse assunto que a gente vai estar conversando, né, que a Tá falou, que é, então, é a Uhum. saúde mental, né, em dias de pandemia. Uhum. Sim. Até, não sei, coincidência ou não, eu vi que hoje é o Dia Nacional da Saúde, né? Então é muito legal que a gente esteja falando sobre saúde exatamente nesse dia que é comemorado o Dia Nacional da Saúde. Sim. E falar em saúde, realmente a saúde mental, né, é uma parte importante. E quando a gente fala em saúde mental, muitas pessoas pensam que saúde mental é a ausência de doença mental. E, na verdade, vai muito além disso, né? Ter uma boa saúde mental é quando a gente consegue lidar bem, né, com as situações difíceis da vida, quando a gente sabe lidar com as nossas emoções, quando a gente consegue entender como que as coisas funcionam, como que as coisas nos afetam, quais estratégias a gente vai conseguindo desenvolver para lidar com as situações difíceis. E nesse momento que a gente está vivendo, né, já há algum tempo de pandemia, realmente esse assunto ficou muito mais evidente, né? Por quê? Porque todas essas mudanças que a pandemia trouxe e ainda tem trazido na nossa vida, elas estão, assim, causando muito impacto, né? Muito impacto na nossa vida, em tudo que a gente sente, né? Porque a gente tem sentido muitas coisas difíceis de lidar, né? A pandemia ela trouxe uma ansiedade muito grande, ela trouxe muita angústia, ela trouxe muito estresse, sentimento de solidão, né? Sentimento de desânimo, sentimento de preocupação. Então, todos esses sentimentos, eles realmente vão nos afetando muito, vão nos afetando no trabalho, né? Vão nos afetando nos estudos, né? Na faculdade, no colégio, vão nos afetando em casa, em todas as relações que a gente vive, né? Então, por isso que nesse momento falar sobre saúde mental é importante, porque como todas essas mudanças que foram tão inesperadas, né, tão drásticas, causaram na gente sentimentos ainda mais fortes, então entender como tudo isso funciona, como que a gente pode lidar, ou como que a gente pode amenizar tudo isso, é muito importante, né? Porque nem todo mundo consegue se entender também a ponto de conseguir pensar em possíveis estratégias para lidar com tais sentimentos, né? E também até mesmo avaliar, observar esses sentimentos, o quanto que eu estou me sentindo triste, o quanto que eu estou me sentindo desanimada, né? O quanto que eu estou me sentindo estressada. Será que está dentro de um nível natural? Será que isso está muito intenso? Por quanto tempo eu estou sentindo isso, né? Então, realmente,
E aí entra a psicologia, né? Pensando como que a gente lida com isso. E aí, quando a gente fala em saúde mental, pensar na psicologia e como ela pode ajudar, é porque a psicologia ela pode nos ajudar a promover, por exemplo, um ponto que a gente sempre trabalha em processo de psicoterapia é o autoconhecimento, né? Quando a gente se conhece bem, quando a gente entende o que nos afeta, de que forma nos afeta, como que eu funciono, como que eu costumo lidar com as minhas relações, como que eu costumo lidar com os meus problemas. Quando eu tenho esse autoconhecimento, eu consigo pensar em melhores estratégias. Eu consigo realmente tomar decisões mais assertivas, né? Ter um pouco mais de equilíbrio para minha vida, né? E observar o que eu sinto, porque acho que a pandemia trouxe para muitas pessoas uma certa condição que antes a gente não conseguia ter muito. O mundo sempre, desde muito tempo, tem sido muito corrido, muito acelerado, a gente vive nessa rotina maluca há muito tempo e a gente se acostumou com isso. E aí a pandemia veio e ela trouxe muitas mudanças drásticas e a gente perdeu muitas coisas, assim, né? Da rotina, da gente sair de casa, a gente não pode mais fazer muita coisa. Então a gente se viu meio que obrigado a desacelerar, a ficar dentro de casa, a não falar sobre, a não conseguir fazer muitas coisas. Então aí a gente se viu numa condição muito difícil de ter que lidar com os nossos sentimentos, porque muitas vezes a gente tenta se esquivar, né? Sem se dar muito conta, a gente se esquiva, a gente se ocupa, a gente faz muitas coisas e aí a gente não lida com aquele sentimento difícil. Então a pandemia trouxe essa condição que a gente está dentro de casa, sem muito o que fazer, já cansado de ficar fazendo as mesmas coisas o tempo todo. Então aí a gente teve que olhar para dentro, né? A gente teve que realmente encarar de frente o que é sentir angústia, o que é sentir frustração, o que é sentir medo. Então tudo isso realmente tá difícil. Tá difícil para bastante gente. Sim. Acho que todo mundo está passando também por um processo de. Não é processo, eu diria. Mas aquele negócio no coração, né? Aquela ansiedade toda e aquela incerteza do que o que vai acontecer agora, como que vai ser. E isso é que você pode falar um pouquinho pra gente sobre ansiedade, como que a gente pode lidar com ansiedade, alguma estratégias, né, pra gente poder lidar um pouco com esse sentimento. Uhum. Ô, A gente Bruna, tem falado. perdão, Pode falar. perdão, rapidinho. A gente esqueceu, gente, perdão, de falar no começo. Se vocês também tiverem uma pergunta e vocês quiserem perguntar para a Bruna, pode mandar aqui pra gente por essas cartinhas aqui de pergunta, que depois a gente vai estar passando para ela. Bom, obrigada. Pode falar, Bruna, perdão te interromper. Sem problema, sem problema. Então, realmente a ansiedade é um sentimento que tem prevalecido muito na pandemia, né? Falando assim, no geral, a ansiedade já é algo bem presente na nossa rotina, né? Por toda essa correria, por várias razões. E aí é difícil a gente dar uma dica que seja geral, uma estratégia que seja geral. Porque o nosso olhar dentro da psicologia, por mais que seja uma ciência que estude comportamento humano de uma forma ampla, dentro de um processo de psicoterapia, a gente sempre toma muito cuidado de ter um olhar individual, né? Então, o que é ansiedade para vocês pode ser diferente para uma outra pessoa. Então, a ansiedade se manifesta de formas diferentes, ela tem reações diferentes para cada um. Então, algumas dicas podem ajudar, né, a gente a lidar com os sintomas da ansiedade, que são taquicardia, né, sudorese, frio na barriga, tremores, aquela ansiedade mais intensa, que são esses cuidados também que acabam nos ajudando em relação à saúde mental, né, como que a gente pode procurar ter mais esse cuidado mesmo com a gente. Por exemplo, né, estabelecer uma rotina, né? A gente fala bastante nisso, que ter uma certa rotina nos ajuda muito, principalmente quando a gente está trabalhando em casa, quando a gente está realmente mantendo a quarentena, então a gente está ficando muito num contexto só o tempo todo, a gente conseguir ter um equilíbrio na nossa rotina
isso ajuda, né? Então, vai uma rotina desde o sono, porque o sono é uma necessidade básica, então a gente precisa ter um equilíbrio no quanto a gente consegue dormir. Então, ter essa rotina de sono, ter uma rotina de alimentação, né? A alimentação, ela está muito ligada na forma como a gente se sente também, na nossa saúde física. Então, ter uma alimentação equilibrada, né? Ter uma certa rotina de alimentação também é importante. Atividade física, né? Se movimentar. Isso também tem muito impacto para a nossa ansiedade. Porque se movimentar, isso gera reações no nosso corpo. Então, praticar regularmente uma atividade física ajuda muito nos sintomas da ansiedade, né? Então, e essa atividade física, ela, né, pode ser realmente entre várias opções, é o que a gente se identifica. É colocar uma música e a gente dançar, é andar de bicicleta, né, é correr, é fazer qualquer coisa que traga movimento para o nosso corpo em uma certa regularidade. Isso ajuda muito para a ansiedade. Uma outra questão também, que é um pouco mais difícil de explicar assim brevemente, e talvez demande um cuidado maior sobre, mas tem algo que a gente sempre aborda dentro da psicoterapia, que é um processo de aceitação, né? Que é quando a gente consegue olhar para o que a gente sente, identificar o que a gente sente e se permitir sentir aquilo. Porque como a gente estava falando em relação à correria, a gente não está muito acostumado, né, a olhar para o que a gente sente e encarar isso de frente, e entender isso, né, e procurar entender o que esse sentimento está me trazendo, da onde que ele está vindo. Porque a gente não sente as coisas do nada, né? Sempre vai ter algum contexto relacionado, alguma lembrança, alguma situação. Então, quando a gente olha para o que a gente sente, a gente consegue identificar muita coisa. Isso traz muitas informações. Então, para a ansiedade, acaba sendo por aí também, né? Da onde vem essa ansiedade? Por que estou me sentindo assim? Qual que é o contexto que eu estou vivendo? Qual que é a minha rotina? O que tem me afetado? Então, essa aceitação, ela nos ajuda muito a promover esse autoconhecimento e a gente se permitir também, né? A gente tem um costume também muito cultural de evitar sentimentos difíceis, né? Então, quando a gente chega para um amigo e fala, por exemplo, nossa, hoje eu estou muito triste, né? Nossa, não estou num dia legal, eu estou triste. A reação automática do nosso amigo é dizer, não fica assim, né? Vamos fazer alguma coisa, anima, bola para frente, vai dar tudo certo. É difícil a gente lidar, né, com o sentimento de tristeza. Só que eu... Pode falar. E, Bruna, você sabe nos informar se está sendo oferecida opções de terapia não presencial para uma dessas pessoas? Uhum. Sim, na verdade, acredito eu que a grande maioria dos psicólogos tem se adaptado, né, e a gente tem oferecido atendimento online. O atendimento online na psicologia, ele já era regulamentado pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, já era uma prática do psicólogo realizar sessões de psicoterapia online. E atualmente, mais do que nunca, a gente tem realmente, né, aproveitado dessa ferramenta para poder manter os atendimentos. E você sabe nos dizer que com essa pandemia tende a aumentar problemas em relacionamento familiar pelo fato de eles estarem tudo, né, isolado? Uhum. Sim, né? Tanto pelo fato da convivência, né? Porque aí fica uma convivência mais intensa, mais frequente, e isso pode gerar alguns conflitos, aí tem esse sentimento que a gente tem de irritabilidade, de estresse, com coisas de de vários contextos, só que acaba que a gente desconta na família, né? Porque é quem a gente tem ali perto. E quando a gente tem intimidade, a gente consegue, por exemplo, demonstrar raiva. Sim. Então, se eu estou irritado, eu vou acabar descontando quem está perto de mim, porque eu sei que é uma relação próxima, está tudo bem se eu me irritar aqui com essa pessoa. Então, essa parte da convivência, ela tem sido, muitas vezes, difícil e conflituosa, né? Mas aí a gente pode pensar também numa outra possibilidade, que é a da aproximação, né? Então,
pela rotina que cada pessoa da família tem, um vai para a faculdade, outro trabalha, cada um tem a sua rotina, então muitas vezes era difícil que a família convivesse por tanto tempo no mesmo ambiente. Então essa é, de certa forma, uma oportunidade, um momento onde a gente pode se aproximar, a gente pode procurar ter mais diálogo, ter mais conversa. E quando há conflito, também procurar resolver de uma forma, né, mais amigável, com um diálogo, promover esse conhecimento também, né, entre os familiares. E aí também tem a questão da distância, que de certa forma acaba por outro lado, né, tem a família que está convivendo muito, aí tem a família que está muito distante, aí a gente se sente mal, e aí às vezes a distância aumenta porque a gente não consegue manter um contato, estabelecer um vínculo, uma conexão. Então, por isso que é difícil a gente falar num cuidado geral, porque cada um está vivendo um contexto, né? Não, quando você estava falando sobre a família, né? É engraçado, porque eu estava conversando com a minha mãe esses dias, e então, assim, conversei com ela de pessoas que haviam comentado comigo que, na verdade, já faziam anos que não conseguiam sentar para comer, assim, com os pais, né? E ter um momento ali em família. Então, igual você falou, a pandemia pode ser que também gere esses conflitos por a gente ficar muito tempo junto, mas ao mesmo tempo foi muito bom para unir certas famílias também, né? Sim, até por causa da correria, né? Às vezes, pela correria, as pessoas não tendem a ficar muito próximas, né? Eu acho que deu uma travadinha. Vocês estão nos ouvindo, gente? Alguém pode... Vocês estão nos ouvindo? Tá travado? E a Bruna acabou caindo. É só um minutinho, Espera que a gente vai convidá-la de novo. Oh my God. Sim, como faz isso? Aqui. Isso. Problemas técnicos. Acontece. Voltei novamente. Oi, tudo bem? Deu uma caída aqui na internet. Tudo bem, faz parte. É um novo problema do tempo que a gente tem vivido, né? Sim, a gente vai se adaptando a esses probleminhas técnicos. A gente tá se virando aqui, porque é a primeira vez que a gente faz isso, então a gente tá nervosa. Assim, um pouquinho. Apanhando um pouco no Instagram, mas tudo bem, né, gente? Só vai. Bom, a gente queria fazer uma pergunta para você em relação... Tem uma pergunta aqui, calma aí. Com relação à dificuldade dos pais em confinamento com seus filhos, tendo que lidar com o ensino escolar das crianças em casa. Qual a sugestão para reduzir os danos psicológicos de ambos? Então, pelo que eu entendi da pergunta, né, tá falando que, assim, no tempo que a gente está vivendo, né, a gente viu que os pais estão tendo que ensinar as crianças em casa. E isso acaba sendo estressante para a criança e também para o pai. E o que a gente pode fazer, assim, talvez, para ajudar esses pais e também as crianças, né? Porque para elas, não, a gente sabe que não é fácil, né, ficar sentado estudando. A gente não é... É uma pergunta difícil também, porque como a gente estava falando da questão da individualidade, pode variar bastante conforme a criança, a idade, a rotina, né? A dificuldade que a criança ou adolescente tem ali de se empenhar nas atividades. Mas uma palavra que sempre ajuda a gente a ter um pouquinho mais de tranquilidade nesse momento é o equilíbrio, né? Assim, a gente entender entender as dificuldades que a criança tem, não ter aquela cobrança extrema, né? Porque tudo que é extremo realmente é difícil. E aí não só é difícil para que a criança consiga adotar aquela cobrança, então consiga manter aquele padrão que os pais esperam, e também para os próprios pais, porque também é frustrante você olhar, você exigir um padrão, um nível de engajamento, e aí o seu filho não conseguir alcançar aquilo. Então, quando a gente consegue entender as limitações e as dificuldades, a gente consegue ter um equilíbrio um pouco maior em relação a essa rotina. E também, assim, o equilíbrio dos pais conseguirem, né, ter esse momento que acaba sendo inevitável, né, de ajudar os filhos nas atividades escolares,
mas também ter o momento deles, porque eu vejo que muitos pais realmente estão se vendo numa situação bem difícil, muitas mães que estão tendo que conviver com os filhos que demandam atenção, demandam carinho, demandam tempo, e aí as crianças estão num momento difícil porque elas estão privadas de praticamente tudo, né? Não tem mais um lugar que elas possam ir para se divertir, não tem casa dos avós, assim, elas estão realmente privadas, então elas estão no momento de alto estresse emocional. Então, o equilíbrio entre ter, assim, acho que a rotina aí ajuda muito de estabelecer uma rotina com equilíbrio. Então, de ter os momentos de lazer antes, ter uma certa recompensa depois, olha só, né? Nesse momento a gente vai se dedicar a isso, e aí, dando tudo certo, a gente pode depois brincar do que você quiser, né? Você pode escolher a brincadeira. Sim. Isso para a criança é bom, porque é motivador, né? Tudo que envolve motivação para a criança ajuda muito para que ela se engaje mais, se dedique mais, sendo que é algo que realmente é necessário, né? Que ela consiga manter essas atividades. E você acha que, assim, eu vi uma moça que eu conheço, ela falou assim, acho que ela até postou no Instagram, falou assim, ai, que coitada da minha filha, porque eu sou uma péssima professora. Aí, pensando nisso, né, fizeram uma pergunta de se você acha que vai interferir muito na educação das crianças, os pais estarem ensinando. E se, de alguma forma, a gente pode estar ajudando tanto as crianças quanto os pais nesse quesito. Deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer? Sim, realmente nem todos os pais têm essa habilidade, porque não é uma habilidade fácil, é uma habilidade de ensinar, né? Realmente os professores têm uma preparação, têm uma didática, têm um cuidado, aquele conteúdo é preparado conforme uma teoria por trás daquilo que mostra que a criança aprende conforme aquela teoria. Então, para muitos pais, é difícil mesmo ter essa sensibilidade de ensinar de uma forma adequada. E aí, avaliar se esse impacto vai ser grande, como a gente pode amenizar, também é uma questão difícil da gente avaliar, porque vai depender de caso para caso, né? Mas acho que talvez a comunicação dos pais com os professores pode ser uma ponte ali que ajude muito, né? Que os professores consigam também dar dicas, que os pais consigam ter essa conexão e dizer, olha, minha filha está com dificuldade nisso, quais estratégias eu posso ter? Porque nessa área de ensino, de educação, realmente são os professores que têm esse conhecimento de quais são as outras possibilidades. Então, se os pais percebem que tal estratégia, tal aprendizado, tal conteúdo está sendo muito difícil, acho que vale a tentativa, né, de tentar pensar em uma outra forma de ensinar a mesma coisa. E assim, Bruna, com esse isolamento social, você acha que acaba favorecendo para que tenha um aumento na taxa de feminicídios e violências domésticas? Infelizmente, sim, né? Tem alguns estudos, tem algumas pesquisas que realmente estão mostrando que teve um aumento, né? Afinal, assim, são vários os fatores que acabam interferindo nisso, como, né, o próprio isolamento social. Então, muitos casais estão ficando realmente em casa, trabalhando no home office, então, e aí vem o estresse que está em alta, a irritabilidade, e aí quando a gente se depara com uma situação que gera sentimentos difíceis, tem muitas vezes abuso de substâncias, né? O abuso de álcool, o abuso de outras drogas, então isso também acaba muitas vezes criando um contexto que estimula talvez a agressividade. Então, infelizmente, realmente a pandemia trouxe também esse aspecto, né? E assim, como que se pode manter informado e dar com a expectativa de piora do quadro dessa contaminação e mortes sem ter crise de ansiedade? Por exemplo, como evitar pensar em cenários futuros, sabe? É uma situação difícil porque a gente não controla o que a gente pensa e o que a gente sente, né? Então, é aquela velha história, eu não vou pensar nisso, eu não vou pensar nisso. A gente já está pensando, então é difícil não pensar no futuro e na possível
piora ou na demora de que as coisas se normalizem. Então, a gente vai tentando direcionar o nosso foco para coisas que estão ao nosso alcance. O que eu posso fazer neste momento para que eu me sinta um pouco melhor, para que eu tenha acesso a coisas que me fazem bem, para que eu possa me conectar às pessoas de quem eu gosto de conversar, autocuidado, né? O que me faz bem, né? Acho que é um momento que a gente pode se redescobrir ainda mais, encontrar atividades, encontrar hobbies, coisas de lazer que a gente pode fazer dentro de casa, né? E que nos façam bem. O foco tem que ser no que vai me fazer bem, porque se a gente tentar não pensar nas coisas ruins da pandemia, no que tem acontecido, num quadro pior, é muito difícil, né? Afinal, as notícias ainda estão acontecendo o tempo todo e não tem como a gente viver numa bolha, né? E aí entra, né, mais uma vez a aceitação. Eu entendo que neste momento eu estou triste por estar longe da minha família, eu entendo que às vezes eu vou acordar desanimada, né? E saúde mental é isso, é também a gente entender que a gente não fica bem o tempo todo, né? Nós, seres humanos, realmente oscilamos no que a gente sente. Então, a gente tem oscilações de sentimentos, de humor, e tá tudo bem. É natural que a gente se sinta diferente no decorrer do dia, do tempo. Então, quando a gente entende que esse contexto está nos causando muitos sentimentos difíceis, ok, eu percebo que eu me sinto assim, mas o que eu posso fazer em relação a isso? Né? É uma aceitação, mas não uma aceitação permanente que a gente não faz nada. É uma aceitação com o movimento, com o compromisso de me movimentar para que eu possa me sentir melhor, né? Para que eu possa procurar fazer coisas que vão realmente me ajudar a me sentir melhor, a eu encontrar coisas que me dão prazer, a encontrar pessoas que eu consiga me sentir melhor, me sentir acolhida, me sentir um pouco mais segura. A gente vai tentando direcionar a nossa vida para isso, para o que está ao nosso alcance. Hoje, o que eu posso fazer por mim para que eu me sinta melhor, né? E a gente vai só vivendo a situação dia após dia. Afinal, realmente está tudo muito incerto, né? A gente não consegue ter uma previsão de muita coisa nesse momento. Sim. Na verdade, agora eu vou fazer uma pergunta mais, acredito que seja um pouco mais pessoal, assim. Você acredita que depois de tudo isso que a gente está vivendo, de passar toda essa pandemia, você acredita que a sociedade, assim, vai viver uma evolução? Vai sair diferente? Sair diferente, com certeza, né? Com certeza, porque na verdade a gente já está mudando o tempo todo, né? A cada situação que a gente vive, a cada relação que a gente cria, a cada lugar que a gente está, a gente é diferente, a gente vai se tornando alguém diferente. E acredito que realmente depois que tudo isso passar, nós seremos pessoas diferentes, mas pessoas mais conscientes, assim, de como tudo isso nos afeta, no quanto a gente consegue perceber que coisas que a gente perdeu hoje são importantes e a gente não se dava conta, né, que poder ir ali na padaria tomar um café era tão legal, era tão gostoso encontrar minha amiga e poder fazer alguma coisa. Um abraço, né, o poder de um abraço, o quanto um abraço nos faz falta no dia a dia. Já percebi então, essa consciência após isolamento. Sim. Então, acho que essa consciência, ela realmente vai pesar muito mais depois que tudo isso passar, porque as pessoas realmente estão percebendo mais as coisas que nos fazem falta, que nos afetam, e o quanto o cuidado com a saúde mental realmente é prioridade, né? As pessoas têm procurado muito pelos atendimentos, a gente tem percebido aqui no Instituto pelo que eu trabalho, o quanto a procura está maior, né? Mas porque realmente as pessoas estão percebendo a prioridade que a gente tem que dar nesse autocuidado, né? No quanto a gente se sente e como isso é importante. Sim. Com certeza. Bom, eu queria contar, na verdade, um pouquinho de uma situação também que eu vi, de uma pessoa que ela foi no mercado, e aí, quando ela voltou para casa, ela falou assim que lá tinha muita gente. Ela começou a sentir falta de ar, assim, e começou a dar um desespero.
e ela achou que ela falou que ela já tava achando que ela já tinha pego Covid. Porque ela falou assim, gente, tô com falta de ar, peguei o Covid e agora? E, na verdade, depois ela foi ao médico, fez os exames e deu negativo. Só que ela ainda continuava com aquele sentimento. E aí ela começou a fazer acompanhamento. Então, você tem recebido muitas pessoas no seu trabalho com sinais, né? Sim, né? E realmente tem acontecido isso. Muitas pessoas estão tendo, né, possíveis crises de ansiedade, momentos intensos de ansiedade, e por serem sintomas realmente parecidos com alguns sintomas do Covid-19, então as pessoas têm ficado muito preocupadas e aí, consequentemente, intensifica a ansiedade pela preocupação, né? Nossa, será? Né? Então, nesses momentos, realmente a gente tem, né, algumas estratégias, como, por exemplo, uma técnica de respiração. Né? A gente, é difícil lembrar dessas técnicas nesse momento, mas quando a gente consegue pausar e fazer essa técnica de respiração, isso ajuda a gente a ter mais discernimento no que a gente vai fazer. Calma, respira. Tá, né? O que está ao meu alcance? O que é possível? O que mais eu estou sentindo? Porque se o sintoma amenizar, então, né, é um sinal de que eu tive aqui um momento intenso de ansiedade. Mas a procura realmente tem sido grande, muitas vezes por conta de sintomas de ansiedade. A pessoa se vê numa situação assim e percebe o quanto é aí que fica realmente mais escancarado, né, o quanto a gente tá se sentindo mal, porque aí os sintomas também são físicos, e aí a gente se dá conta de que algo não vai bem, né? Preciso olhar, preciso entender o que está acontecendo. Ô Bruna, e você também tem atendido pessoas que estão tentando lidar sobre a questão econômica? Porque, porque eu vejo muitas pessoas com esse medo. Às vezes o medo da questão econômica ultrapassa o medo da própria pessoa pegar um Covid, transmitir o Covid. Sim, né? Porque realmente todas essas mudanças da pandemia afetaram muito a economia no geral e, consequentemente, a vida econômica de cada um, né? Não só relacionado ao trabalho, ao medo de perder o trabalho ou ao medo de ter que fechar a empresa. Então, as pessoas realmente estão muito sensibilizadas e com muito medo do que vai vir, até quando. E aí também vale essa tentativa de focar no que está ao nosso alcance. O que eu sei hoje? Eu sei que hoje essa é a minha condição. O que eu posso fazer hoje para que, se algo acontecer lá na frente, isso seja amenizado? Eu posso hoje, então, separar tal valor para eu guardar. Hoje eu tenho essa entrada, então eu vou me focar nisso. É o que está ao nosso alcance. Quando a gente quer pensar lá no futuro e já quer antecipar esses problemas e tentar resolver esses problemas, a gente não dá conta realmente, porque é algo muito incerto, muito grande, então a gente acaba se preocupando demais por algo que ainda não aconteceu. Né? Então a gente tenta direcionar o nosso foco para o agora. O que eu posso fazer agora em relação a isso? E aí a gente vai tentando pensar em estratégias, né? Ô, Bruna, acabamos de receber uma pergunta da Amanda. Ela quer saber se afastar das notícias é importante também, porque às vezes nós queremos estar bem informados, mas tudo isso acaba dando um desespero. Sim, né? Acho que isso aconteceu muito no começo, quando era tudo novo, então a gente queria absorver muitas informações o tempo todo e ficar muito consciente, ficar muito ligado. Mas realmente filtrar as informações, o quanto a gente está atento a isso durante o nosso dia, a nossa rotina, faz uma grande diferença em como a gente se sente. Né? Ter um certo equilíbrio, mais uma vez, o equilíbrio entre o quanto a gente vai consumir essas informações, da onde a gente vai consumir essas informações, né? Porque tem as fake news, então muitas vezes a gente acaba absorvendo fake news que são muito extremas, Sim. e aí a gente já se vê preocupado, nossa, eu fiz isso ontem, meu Deus, olha só que absurdo. E assim, nem é verdade. Então, não só a gente equilibrar o quanto que a gente assiste, como, por exemplo, fazer isso de manhã seria o mais adequado. A gente assiste de manhã e durante o dia vai conseguindo e durante o dia a gente vai conseguindo, né, se adaptar e tal. Então, à noite, isso não vai prejudicar, por exemplo, o sono, se a gente vê uma notícia mais impactante. E também filtrar
a fonte, né? Aonde que a gente está procurando essas informações para evitar realmente essas fake news mais extremas, porque isso também acaba afetando. Ah, entendi. Eu vi, né? Eu conversei com uma amiga sobre a questão dos animais de estimação. Você acha que agora com esse isolamento tende a ter um aumento Adoção, né? adoção pelas Uhum. Os pessoas? animais podem também realmente ajudar, né? A Sim. gente, afinal, a gente vai É, veterinário, a nós, gente para nós, sim, né? Mas, como fazendo veterinário, somos suspeitos, né? falar. É. Mas sim, com certeza, né? Acho que ter um animal de estimação também é ter uma possibilidade a mais de uma relação onde envolve amor, envolve carinho, envolve diversão, envolve brincadeira, envolve afeto, né? Então, dentro de casa, principalmente para pessoas, por exemplo, que estão longe da família e moram sozinhas. Realmente é difícil a gente morar sozinho e não ter ninguém ali no dia a dia. Então, ter um animal de estimação nesses momentos realmente é muito acolhedor, né? É muito gostoso de poder ter essa relação de troca com um bichinho que a gente ama. Então, as adoções realmente nesse momento são muito mais que bem-vindas, né? Com E, né? certeza. E Bruna, se fosse para você dar umas dicas para a nossa, né, saúde mental, para diminuir a nossa ansiedade no dia a dia, o que você pode nos dizer? Quais as dicas Uhum, que você poderia nos dar? uhum. Tentando fazer um resumo geral, então, como a gente falou, a questão da rotina, da gente tentar ter equilíbrio na nossa rotina, para quem está trabalhando em casa, ou para quem está tendo uma rotina diferente, em horários diferentes, a gente ter uma rotina do sono, para conseguir manter esse equilíbrio no sono, uma alimentação equilibrada, né, que a gente consiga se alimentar de todos os nutrientes que são importantes para a nossa saúde física também, se movimentar, procurar alguma atividade física, algum exercício que a gente goste, que a gente se sinta bem, que também estimule e tenha um efeito para o nosso corpo, para o nosso organismo. Filtrar essas informações, o quanto de coisa que a gente consome durante o nosso dia. Manter uma conexão com as pessoas, porque a gente está num momento de distanciamento físico. Não precisa ser um distanciamento social. A gente pode Sim, ainda encontrar formas de se conectar com as pessoas que a gente gosta, fazer chamada de vídeo, manter esse contato. Não é a mesma coisa, mas é, ajuda muito, né? De certa forma, a gente sente perto. Então, procurar essa conexão da mesma forma, né, digital, também é um cuidado com a nossa saúde mental. A gente não precisa se isolar de todo mundo e de tudo. E, ao sim. mesmo tempo, essa conexão também, a gente precisa ter um equilíbrio em conseguir se desconectar em alguns momentos, né? Porque estar conectado em rede social e internet o tempo todo também pode ser muito cansativo. Então, que a gente conseguir se desconectar, ter um momento onde a gente se permite não fazer nada, né? Se permite relaxar, coloca uma música para ouvir, fica lá na varanda vendo o pôr do sol, né? É importante para a gente ter esse equilíbrio, realmente conseguir alcançar esse relaxamento, promover essa aceitação, então a gente entender que está tudo bem a gente ter dificuldades de lidar com algumas situações, a gente vai se sentir triste, a gente vai se sentir desanimado, a gente vai se sentir talvez menos produtivo às vezes, e tá tudo bem, a gente não precisa se julgar por isso, né? Se cobrar de estar produzindo o tempo todo, de estar conseguindo ler o tempo todo, estudar o tempo todo, trabalhar o tempo todo. Realmente a gente não consegue dar conta disso o dia inteiro. Então a gente aceitar os nossos sentimentos, não julgá-los, acolher o que a gente sente, isso também é muito importante para a nossa saúde mental, porque quando a gente se julga, tudo fica mais pesado, né? É, É muito mais difícil de lidar se a gente está sentindo muita tristeza e a gente está com raiva, a gente fica com a raiva da gente porque a gente está triste. Espera aí, como que eu vou me sentir diferente se eu estou longe da minha família? Eu estou triste, poxa vida, né? Então a gente acolhe essa tristeza, a gente se acolhe. E isso também faz muita diferença, né, para como a gente vai lidar com as coisas da vida. ó, Bruna, eu gostaria, por você ter
dado um pouco do seu tempo. Para conversar com a Sim. gente, né? E o pessoal tá elogiando aqui, que eu tô vendo aqui nos comentários. Umas carinhas. Bom, não tô conseguindo acompanhar muito. A gente fica revisando aqui, É, tipo, não olha uma, olha outra, vai conversando. Mas a gente tá Mas muito que feliz. bom. Eu também fiquei muito feliz. É claro que é um espaço curto, tem muita Sim. coisa que dá para aprofundar. Cada tópico dá para a gente falar bastante coisa, mas acho que o importante é a gente realmente mostrar para as pessoas que isso é importante. Olhem para a sua saúde mental, olhem para o que você está sentindo, né? Entenda que está tudo bem a gente ter momentos difíceis e se sentir mal. Mas se isso for algo muito recorrente, muito intenso, procura ajuda, né? Procura um amigo para conversar, procura um médico, procura um psicólogo, né? Tenha essa experiência de se cuidar, porque realmente isso é importante. A gente tem que priorizar a nossa saúde física e mental. Sim. Com certeza, né? Quem sabe futuramente, né? Podemos fazer uma nova live para conversar um pouco Sim. mais, né? Porque também não somente tem as pessoas que elas estão ficando totalmente entediadas em casa por não terem o que fazer, mas por outro lado também tem, por exemplo, os professores, né? Sim. A gente vê eles que eles estão a mil trabalhando assim sem parar, muitas vezes de dia, à tarde e à noite, né? Na madrugada trabalhando. Sim. E tentando se adaptar a esse momento que a gente tem vivido também, né? Então, eu creio que também eles estão cheios de ansiedade. Eu tenho um amigo que é professor e direto ele manda mensagem. Eu falo assim, você tá bem? Como você tá? Ele, tô indo. Eu tô pirando, na verdade. Tô levando conforme dá, mas não tá fácil, né? Mas vamos torcer para que melhore, né? Para que a pessoa tenha um bom senso, se cuide. Sim, realmente, se cada um ir fazendo a sua parte, logo, logo as coisas vão estar mais tranquilas, né? A gente vai tomando todos os devidos cuidados, fazendo o que está ao nosso alcance, né? Com certeza. Novamente, né, agradecer a você, agradecer a todos, né, que participaram, que estão com a gente aí. Obrigada a todo mundo que esteve aí, que realmente se preocupou com a saúde mental, né, que propôs a estar aqui com a gente. Muito obrigada, pessoal, e obrigada a vocês mais uma vez, tanto pelo convite quanto pela iniciativa. Realmente, vocês estão de parabéns por ter pensado nisso e ter realmente o desejo de divulgar isso para o mundo, né? Ficamos felizes. A gente que agradece. A gente agradece também o Matheus, né, por ter entrado em contato com vocês mais diretamente. Então, muito obrigada, Matheus. Obrigada, Matheus. Temos desculpa pelos probleminhas técnicos, né? É a primeira live, então, gente. Sim. Perdão aí, a gente fez o possível. Lembrando também, pessoal, segue a Bruna, segue o GAESP. Né? Você pode falar pra gente qual que é o seu user, para eles estarem seguindo você no Insta. Olha, eu sou nova no Instagram, então eu acho que é @Bruna ou Silva, algo assim. Eu sou nova no Instagram, ainda não me adaptei muito a isso, mas a minha intenção é de poder trazer conteúdos relacionados à saúde mental realmente, né? Para que todo mundo tenha acesso aí. Ai, que bom. E também sigam a gente. Siga a gente. Nosso Insta, temos, do GAESP. Temos canal no YouTube agora, né? Somos youtubers. Que legal. Sempre tem novidade. E quem sabe, né? Eu falei futuramente uma outra parceria com a Bruna. Se a Bruna. Sim, estou à disposição. Com certeza, é só chamar, né? Vou super topar. Muito obrigada novamente, Bruna. Obrigada, Bruna. Obrigada, meninos. Obrigada, pessoal. Até mais. Até, gente. Tchau, tchau.